Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Jabu, elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Jovem Pan FM, a maior rede de rádios do Brasil. Ouça, acompanhe e participe da número 1 do Brasil. Latina, orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso eletro. E Parladona, agência de comunicação e marketing. Especialistas em redes sociais. Decole com a Parla. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do episódio de hoje é Gestão e Mercados Restritos. O mercado de clube de tiros no Brasil atravessa um período de forte transição e readequação, marcado pelo fim da expansão desenfreada que aconteceu entre os anos de 2019 e 2022 e também pela implementação de regras rigorosas que impactou diretamente tanto o faturamento quanto a operação desses clubes. E de curiosidade, o Brasil possui mais de 1 milhão de CACs. Dentre esses, 30% não tem arma própria e precisa dos clubes de tiro não só para usar o acervo, mas também toda a estrutura ali para praticar. Mas antes de eu apresentar quem é a minha convidada e qual é o clube que está aqui, eu vou trazer recado dos nossos patrocinadores. A Jovem Pan é a maior rede de rádios do Brasil. E aqui em São Carlos você pode acompanhar tudo pelo 88.5 FM ou pela Alexa, levando muita informação diariamente para toda a nossa região, aliada ao melhor do pop rock nacional e internacional. E de segunda a sexta, as principais notícias da nossa região estão no Jornal da Manhã São Carlos, a partir das 7 horas. E às tardes, além de muita música e humor, você também acompanha o fato como ele é, a política nua e crua, no programa Os Pingos nos Is, a partir das 18 horas. Então ouça, acompanhe e participe. Jovem Pan São Carlos 88.5, a número 1 do Brasil. Apresentações, treinamentos, eventos corporativos merecem um espaço à altura. No auditório da CISC você encontra toda a estrutura. Sistema de som e projeção de alta qualidade, climatização, capacidade para grandes grupos e suporte técnico durante todo o seu evento. Localizado num ponto estratégico no centro da cidade e com estacionamento próprio, é a escolha certa para quem quer transmitir profissionalismo e organização. Realize eventos que impressionam sem complicação. Consulte a disponibilidade e as condições especiais para os associados. Entre em contato pelo QR Code e já agende o seu próximo evento. E para construir ou reformar, a Jabu é o local certo, porque lá você encontra tudo em um só lugar. Materiais elétricos, hidráulicos, iluminação, decoração e bem-estar. Das melhores marcas e com uma equipe que entende muito do que faz, com décadas de experiência, que te proporciona orientação técnica, ágil e assertiva. Com 40 anos de história, a Jabu une tradição, variedade e acolhimento para transformar cada detalhe da sua obra. Acesse QR Code ou no site www.jabu.com.br. Jabu, lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Tradição e confiança que atravessam gerações. E agora sim, chegou o momento de apresentar a minha convidada de hoje. Ela é nascida em São Carlos, advogada e pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e também Direito Previdenciário. Ela já teve seu escritório de advocacia por 16 anos e já assumiu cargos públicos na prefeitura. Atualmente, ela se dedica exclusivamente à gestão do seu clube de tiro, o CAT Valente. Casada com o Leonardo, mãe da Gabriela e da Helena, nas horas vagas ela adora viajar. Minha convidada de hoje, Daniele Favoreto Valente. Seja muito bem-vinda! Lê, obrigada pelo convite. Eu falo que é sempre um prazer estar aqui na TV Onix. Aqui eu não tenho parceiro de negócios, eu tenho amigos. Você que acompanha a nossa história desde o começo, Candiano, Matheus, Dagoberto Rosa, Alessandra Candiano. Então aqui eu me sinto em casa. Que bom que você se sente assim hoje pra gente bater um papo aqui sobre a sua trajetória, sobre o clube de tiro e esse mercado, né, que é super diferenciado aí pra gente contar um pouquinho pra quem tá em casa. Ele é um mercado diferenciado, é um mercado que eu brinco que ele é só para os corajosos. E muitos corajosos, né? E muito corajosos, porque é um mercado muito dinâmico,
Como você disse, é um mercado muito restrito. E é um mercado onde o cidadão, não só para utilizar o acervo e a dependência, mas o CAC, ele para manter a regularidade do seu CR ou do seu CRAF, do seu armamento, ele precisa cumprir os requisitos legais e ele precisa estar afiliado num clube de tiro para que ele possa, de maneira exemplar, cumprir os requisitos da lei. E aí vamos entender tudo isso, até para quem tá lá falando, o que é CAC? Vamos chegar lá. Mas antes eu queria falar um pouquinho da sua infância. Você é nascida aqui em São Carlos? Eu sou nascida aqui. O que você lembra da sua infância? Eu nasci, morei muito tempo na região da Vila Prado, depois a gente cresceu no Cardinale. E a minha infância, ela foi uma infância muito feliz. São Carlos é uma cidade muito boa para se viver, sempre foi, né? Eu digo que aqui a gente tem uma qualidade de vida muito gostosa. Eu crio minhas filhas aqui, então assim, eu lembro muito das brincadeiras de rua, fim de semana com os primos na casa da avó. Eu fui uma menina que eu cresci na rua, que conseguia pegar bicicleta e passear pelo bairro, brincar de betes, carrinho de rolemã. Uma geração, né? A gente brincava uma geração que aproveitou a rua. E naquela época de infância, adolescência, você sonhava com alguma profissão? Eu me inspirei sempre nos meus pais, né, na advocacia. Mas eu confesso que a advocacia, ela, em um momento da minha vida, o direito, ele foi um segundo plano, porque eu cheguei a cursar 1 ano de fisioterapia, mas eu vi que não era aquilo, até pelo meu jeito, pelos meus ideais, o espelho dentro de casa, que eu tenho pai e mãe advogados, hoje aposentados, mas que advogaram com maestria aí por mais de 40 anos na cidade, então eu tinha esse espelho. E como é que foi desistir depois de 1 ano? Porque é uma dor de muita gente, né? Eu desisti, eu brinco muito, eu desisti em 3 dias, mas o meu foi odonto, 3 dias eu fui pra engenharia, não foi 1 ano, né? Como é que essa decisão foi fácil? Seus pais te apoiaram, né? Porque eu acho que eles queriam que você fosse pro direito também. Meus pais nunca demonstraram assim, eu quero que vocês façam direito. Eu tenho 2 irmãs, mas naquela época eu também era muito imatura. Eu entrei na minha primeira faculdade, fui morar em Ribeirão com 17 anos e fui cursar fisioterapia. Ao longo do tempo eu já vi que não era aquilo que queria, a gente já vinha conversando. Então, assim, lógico, toda desistência ela é difícil, mas eu hoje falo que foi a decisão mais acertada profissionalmente que eu tive na vida, que foi seguir a carreira do direito, que eu consigo ainda exercer dentro do meu ramo empresarial. E aí, quando você decide fazer direito, você volta para cursar em São Carlos? Volto para cursar em São Carlos, me formei na FADISC, como 99% dos advogados são carlenses, né? Eu me formei na FADISC, tenho muito orgulho de ter estudado naquela faculdade. E aí, no direito, são diversas áreas, né? Durante a faculdade, assim, o que mais te chamou a atenção? Eu comecei a trabalhar a ver o meu pai, que desde pequena, meu pai fazia direito do trabalho e a minha mãe o direito previdenciário, mas na faculdade eu fiz estágio em vara cível. Eu fui estagiário do Dr. Paulo Scanavez, na época juiz titular da 2ª Vara Cível por 4 anos e meio, mas o direito do trabalho, acho que por vir de dentro de casa, sempre teve um espaço maior no coração, no foco. Então eu sempre gostei muito dessa área e resolvi optar. Somado a isso, a gente já tinha facilidade de ter um escritório montado, com uma clientela montada. Que a maior dificuldade do advogado recém-formado é esse começo, né? E aí quando você tem pais ou tem alguém que tem um escritório que você consegue se colocar, fica bem mais fácil. Isso, para mim foi de grande ajuda, sim, foi de grande ajuda. E aí como é que é trabalhar com os pais ou com o pai? São gerações diferentes, que pensam diferentes, né? Com ideais diferentes. Como é que é essa chegada no escritório dele? Olha, quem fala que é fácil, mente, então. Né? Eu imagino que não seja fácil para eles, apesar do orgulho, e nem pra gente. Mas o meu pai e minha mãe sempre me disseram que quando os mais novos começavam no escritório, e no caso eu como filha, com poder um pouco maior, que a gente traz a vitalidade, a gente traz a novidade, a gente traz a vontade, a gente traz a tecnologia, que eles e a gente vai perdendo com o decorrer da idade, com o decorrer dos anos, né?
Então, a gente sempre teve os nossos problemas, mas os êxitos e os momentos amigáveis e o crescer junto, caminhar junto, sempre foi maior do que os problemas e as divergências de pensamento no trabalho. Que é saudável, que você falou, uma geração nova chegando com outra visão. É lógico que eles têm muito mais experiência para falar, o caminho é esse, mas tem uma visão que soma. A hora que entende que soma, né? Essas discussões são saudáveis. São saudáveis e assim, a gente trabalhou bem por muitos anos até a aposentadoria deles. E aí eu permaneci sozinha no escritório, já com uma advocacia um pouco mais reduzida, porque já tinha surgido o clube de tiro e a loja de armas e o setor de despachante. O setor de despachante é um setor jurídico, porque embora você não precisa ser advogado para atuar como despachante de armas, a gente tem mais facilidade. Tem mais facilidade com as leis, né? De entender os decretos. De entender os decretos. Eu, enquanto os processos físicos tramitavam, eu via meus colegas que eram despachantes que não tinham a OAB aguardando agendamento no Exército por 30, 60 dias. A gente já tinha malícia. Eu já ingressei com mandado de segurança, então eu não precisava agendar. Enquanto o processo do concorrente durava 6, 7 meses para ser analisado e deferido, após a espera de 2, 3 meses para agendamento, eu recebia hoje, preparava o processo, levava, o Exército tinha 30 dias para me emitir o documento. Então, aí a advocacia trabalhista, ela foi ficando um pouco de lado. Queria entender um pouquinho de como é que foi essa decisão de empreender, porque você com o escritório super estabelecido, né, já estava segura da tua profissão, o Lúcio era um policial, que estava tudo bem, ele também é investigador e tudo certo, ele adorava praticar tiro, né, ele me levou algumas vezes para praticar com ele, inclusive. E aí, como que vem essa decisão de vamos empreender e ter um clube de tiro em São Carlos? Lê, a gente tem que ser muito honesta e os méritos são de quem merecem. A ideia de construir um clube de tiro, de empreender nesse ramo, ela veio do Lúcio, que, como você disse, era investigador de polícia, gostava muito de atirar. O Lúcio recebeu alguns nãos nesse segmento quando começou a querer atuar como instrutor de tiro. E aí a gente tinha uma área lá e com essa área e um pouco de dinheiro reservado, a gente começou a estudar. A gente viu que era um negócio que ainda, numa entrevista dessa, é impossível a gente não falar de política, e aqui eu não estou tomando lado, tá? Mas para o nosso negócio, um governo de direita, ele é sempre menor. Mas quando nós abrimos o stand, o tiro ele não era difundido no Brasil. Uhum. A gente que ano foi isso, Dani? Foi 2016. Esse ano a Valente completa 10 anos. A nossa presidente era Dilma. Então, a gente tinha um governo notadamente de esquerda. Os clubes de tiro, eles eram muito poucos no Brasil. E foi muito difícil começar. Então, a gente teve que estudar, Mas quando ele veio com a ideia, você topou de cara? Ele teve que te convencer? Como é que foi isso? Eu topei de cara e foi assim, não foi nem dentro de casa, foi num telefonema, num retorno de um dos nãos que o Lúcio levou. E eu falei, então tá bom, então nós vamos fazer e a gente tá junto. E graças a Deus que a gente esteve junto e a Valente hoje é o que é. E aí você falou que nesse começo teve vários desafios, né? Quais foram os principais? Olha, os principais desafios foi a legislação, foi fazer com que a sociedade são-carlense entendesse o tiro também como esporte, porque a população muitas vezes vê o tiro só como defesa, ou o tiro muito relacionado à criminalidade. Então, iniciar esse mercado novo, a gente tinha um concorrente só em Araraquara. Iniciar esse mercado novo e começar a desbravar foi muito difícil. Foi quando nós começamos a frequentar a BNI, a frequentar grupos de empresários, investir em publicidade. E quem fez também com que a gente tivesse os olhos para expandir para um outro público que não fosse só a segurança pública, somente as polícias, foi um concorrente de Americana, que um dia disse para mim e para o Lúcio na sala dele assim,
menino, enquanto você só investir nesse público, você não vai crescer, você não vai ganhar dinheiro e daqui a pouco você vai fechar suas portas. Que legal. Então, assim, a gente sempre teve anjos que Deus colocou na nossa vida. Então, eu acho que o mais difícil foi trazer a cultura do tiro aqui para o interior como tiro esportivo mesmo, como um esporte que, como qualquer outro, exige disciplina, responsabilidade, porque, enfim, mesmo praticando um esporte, a gente tem uma arma de fogo na mão para praticar o nosso esporte, né? E toda arma de fogo, ela traz risco. E quem pratica esse esporte tem que ser muito consciente, muito preparado para estar lá. E quando a gente fala num clube de tiro, né? Quais são os serviços e os produtos oferecidos? Porque primeiro eu posso ir lá e contratar para eu atirar. Também posso comprar uma arma lá, também posso... Quais são os serviços? O que um clube de tiro... Porque você falou que também tem um despachante de armas lá dentro, né? Só para entender. Na verdade, Lê, um clube de tiro, que é o stand de tiro, ele só oferece o serviço de treinamento, né? O clube de tiro, ele não pode vender arma. Quem vende arma é a loja de armas. Então, a gente tem 2 CNPJs, um para venda de arma e um para clube de tiro. E o meu escritório de advocacia, que esse qualquer pessoa física pode fazer, mas que legalmente é o CNPJ do nosso despachante de armas. Então, hoje, a Valente tem clube que não tem loja de arma, tem clube que não faz o serviço de despachante. Entendi. E tem clube que tem tudo em um só lugar. Tem loja que é só loja de arma e não é clube de tiro. A gente tem esse ramo, mas hoje a Valente ela é um clube de tiro completo. Ela oferece desde da filiação do atirador para frequentar o clube, tirar o seu CR, a gente vende armamento, a gente vende produto, a gente vende acessório, a gente faz toda a documentação necessária para isso. A gente tem um instrutor credenciado na Polícia Federal que aplica os laudos dentro do clube. Então, o cliente chega lá e fala, eu quero ser um atirador esportivo. Hoje, com a nova legislação, diferente lá de 2019, quando você pôde ir no clube, o tiro lúdico ele é proibido. Então, hoje, clube de tiro é só para quem realmente quer ser um atirador esportivo, que a gente fala que é o caçador atirador e colecionador. Que é o famoso CAC. Que é o famoso CAC. Ele tem que ter o seu documento, que é o seu certificado de registro, que a gente chama de CR. Então, é muito comum a gente ouvir assim, eu tenho CR. Quem tem CR é quem é o CAC. Ele não precisa necessariamente ter essas 3 atividades, ele não precisa caçar, ele pode só atirar. Então, a gente hoje pode preparar desde o início desse processo até o final dele e o cliente continuar a frequentar e a praticar seu esporte. O único serviço que a gente não pode, por determinação legal, oferecer dentro do clube, e aí a gente tem as parcerias, é o serviço de avaliação psicológica, que tem que ser feito em uma clínica própria, credenciada à Polícia Federal e fora do clube de tiro. A psicóloga ou o psicólogo não pode ir lá no clube e fazer os laudos para os meus clientes. Tá, e aí só para entender então o caminho do clube, tá? Pra gente chegar nos 10 anos. O clube abre, começa a crescer, o Lúcio se dedica praticamente 100% lá, né? Fora do horário da polícia ali. Você tá com o escritório ajudando nessa parte de decretos, legislação que você podia apoiá-lo. E aí, a sua carreira, um pouquinho também na vida pública, acontece com o Lúcio vivo ainda e você se dividindo daí entre o escritório, o clube de tiro e o cargo público. E o cargo público. E mãe, né? E mãe. Em 2021, eu fui convidada pelo prefeito Ayrton Garcia para assumir a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. E eu sempre tive um lado político também muito aflorado. Eu já tinha sido em 2020 candidata a vereadora, embora não eleita, fiquei suplente, tive uma votação expressiva. E a política sempre me chamou. Como a advocacia já estava sendo reduzida, porque além dessa parte burocrática, a gestão administrativa do clube financeira sempre fui eu que fiz. O Lúcio cuidava daquela parte tática, de pista de tiro, de treinamento. Eu conversei com o Lúcio e naquele dia ele me falou assim, eu sei que você vai ganhar menos, mas se é tua vontade, vai. Você vai ser feliz?
E aí eu readequei o escritório, continuei com uma equipe trabalhando, eu era impedida da advocacia, então eu não podia mais advogar, mas tinha os processos para terminar, tinha meus pais até então. Mas a advocacia é uma coisa que ela exige uma dedicação muito exclusiva, é uma coisa que ou você faz bem feito ou você não faz. E lá em 2021 já eu optei por reduzir e continuar com essa parte administrativa que eu não tinha nenhum impedimento. Então, eu tinha uma equipe que fazia os documentos para exército e eu coordenava nos horários fora da prefeitura. E foi aí que eu comecei a deixar a advocacia por uma escolha muito consciente mesmo. Até que em 2023 o Lúcio faleceu. Eu fiquei viúva, susto para todo mundo, de repente. Do dia para a noite. Viúva, com 2 filhas muito pequenas, uma que na época tinha 4 e a outra 7. O meu cargo na prefeitura, que era assim, a minha paixão, era a minha ideologia, era o que eu queria continuar seguindo. Um clube para cuidar. E a vida é uma bagunça, do dia para a noite uma bagunça. E nessa hora eu tive que agir com a frieza, que normalmente eu não consigo ter nas minhas decisões, mas eu tive que agir com frieza, de saber que eu tinha 2 filhas para criar e que naquele momento, por mais que o clube fosse a minha paixão também, a minha profissão de advogada teria que ser o último plano e que daquele momento eu teria que abandoná-la de vez e só terminar com os compromissos, porque quando a gente tem filhos, aí a gente tem que pensar no que é mais rentável. E naquele momento o clube era o que me garantia mais rentabilidade e que me permitia continuar trabalhando na prefeitura de maneira que eu continuei até o último dia de gestão do Ayrton Garcia. Eu tive lá vestindo a camisa, apoiando em todos os momentos. Voltei agora em 2025, durante alguns meses no governo do Neto, mas também em outubro fui exonerada e a vida vai tomando outros rumos e hoje eu falo que as coisas vão acontecendo para que a gente tome a maior decisão. Eu estou muito melhor hoje do que eu estava em outubro do ano passado. E quando a gente fala da vida pública, de trabalhar num cargo de uma prefeitura, né? Você que já teve a experiência de ter o teu próprio escritório, de ter a sua empresa e trabalhar num cargo público, né? Qual a principal diferença de você estar num cargo público de um cargo privado, por exemplo, que você sentiu? Ai, a diferença, ela é absurda, Lê. Primeiro porque no cargo público a gente não trabalha pra gente. Embora tudo que a gente faça na vida, a gente faz pelo cliente e pela gente. Lá a gente trabalha por uma população, e muitas vezes uma população muito vulnerável. As pessoas que normalmente dependem de poder público são pessoas em situação de vulnerabilidade, não digo só vulnerabilidade extrema, mas aí você tem que ter a responsabilidade, porque você não trabalha com o seu dinheiro. Lá no meu stand, se eu tomar uma decisão errada, o dinheiro é meu, o prejuízo é meu e eu vou arcar com isso. O dinheiro público não, as decisões elas têm que ser responsáveis e acertadas. É o dinheiro do povo, é o dinheiro de imposto, é o dinheiro dessas pessoas que precisam. Então a maior dificuldade, assim, a maior diferença que eu vejo é a tomada de decisões e a consequência. E o que te trouxe de aprendizado também? Ter mais paciência, talvez? Porque as coisas são mais devagar também, né? Tudo demora mais. Então, assim, qual foi o maior aprendizado? Isso eu aprendi lá e trouxe para o estande. A política me trouxe, a vida política num cargo de gestão de primeiro escalão, porque eu era secretária municipal. Ela me trouxe muitos conhecimentos, muitas coisas diferentes. A gente adquire uma malícia que muitas vezes a gente não tem. A gente fica muito mais visto, então isso traz pra gente uma responsabilidade social maior, até nas atitudes da vida privada. A paciência, porque uma coisa é lá no stand eu falar assim, vamos comprar uma caneta. Uma coisa é na prefeitura eu ter que abrir um processo de solicitação de compra para comprar uma caneta.
que muitas vezes está fazendo falta, mas a gente tem que esperar o processo. Então, assim, foi a paciência, foi um pouco de malícia, de malandragem, de entender o outro que está na sua frente, porque você consegue perceber as coisas com outro olhar. Eu falo que tudo no poder público a gente vê de outro jeito. E a entender mais o ser humano, porque lá a gente recebia pessoas que iam dar entrada em seguro-desemprego. Então, essas pessoas, elas tinham acabado, muitas vezes, em 100% dos casos, de perder o seu emprego e precisavam da concessão daquele benefício para colocar a comida em casa. Depois desse período, elas iam para procurar emprego, quando elas não tinham mais, muitas vezes, a comida em casa. Uhum. E você aprende a olhar com mais humanidade essas questões, inclusive do atendimento. E quando você olha com esse olhar mais humanizado, você consegue treinar uma equipe melhor para trabalhar melhor para a população. Então, tudo isso me fez crescer muito. A política me fez crescer muito, assim, como profissional, como mulher, como ser humano. Eu agradeço, assim, sempre ao Ayrton Garcia, a doutora Rosália, que era a primeira-dama na época, pela oportunidade que me deram, pela confiança e pelo tanto que eu aprendi na política, pelos contatos bons, pelas boas amizades, né, também que eu fiz. E fiquei uma pessoa muito mais conhecida, que me ajuda hoje no meu negócio. É uma construção, né? Todas essas etapas, quando a gente consegue entender o que foi pro bem, tudo que a gente pôde aprender, porque vai ter dificuldades, vão ter coisas ruins em qualquer momento da nossa vida, mas se a gente for pegando os aprendizados, a gente vai formando quebra-cabeça mesmo, a gente, né, vai formando um quebra-cabeça, tudo é aprendizado. E aí, falando em aprendizado, a gente vem ali de um auge de crescimento dos clubes de tiros, né? Que foi essa fase de 2019, 20, 21, 22, que explodiu isso. E coincide a decadência do crescimento, se é que eu posso falar assim, com o falecimento do Lúcio. Então, se assume um clube de tiro, que era mais ele que estava lá, no momento de queda de faturamento, né? Como é que foi lidar com tudo isso? Foi bem isso, Lê. Em 2022, nós tivemos eleições presidenciais com a vitória do Lula. E o Lula, logo no dia 2 de janeiro, ele editou um decreto, ele publicou um decreto, onde, assim, ele restringiu absolutamente tudo. Loja de arma, por exemplo, ficou mais de anos sem vender um armamento. A documentação ficou suspensa no Exército. E a gente começou a se descabelar junto. Nessa época, Lúcio ainda era vivo, a se descabelar junto. Mas a gente já tinha passado pela pandemia, já tinha passado por outras dificuldades, a gente sabia que ia superar. Mas em março, dia 15 de março, o Lúcio vem a falecer. O Lúcio, que era o coração do estande. E junto com essa restrição legislativa, eu tive a pior dor da nossa vida e que isso é imensurável. E eu tive que me reinventar. Uhum. Eu tive que me reestruturar dentro de toda essa dificuldade. E no começo, eu te confesso que a minha preocupação não era o lucro, era manter as minhas portas abertas e pagar minha folha de pagamento. Uhum. Porque eu sempre falei, vai dar um jeito e eu vou me inteirar. Foi aí que eu comecei a estudar, eu refiz meu curso de instrutora, tirei férias para isso. Porque eu já sou instrutora desde 2017, instrutora de armamento e tiro. Eu fui refazer. Eu comecei a fazer outros cursos de gestões, que até então já tinha feito alguns, mas estavam adormecidos, para conseguir entender dos meus negócios. Eu me aproximei das pessoas com que o Lúcio tinha na sua rede de networking, porque você sabe que ele gostava. Então, assim, que são concorrente de São Paulo, concorrente de Ribeirão, as associações como a Lenad. Eu me aproximei dessas pessoas para conhecer lugares, para ver como estavam trabalhando, como estava fazendo, para que todo mundo junto, a gente estava todo mundo afundando no mesmo barco. Então, assim, ter ideia juntos. Então, todo mundo precisava estar junto. Foi aí que eu comecei a encaminhar, mas a insegurança financeira, naquela época, em 2023, não me permitiu sair da prefeitura para me dedicar somente ao clube de tiro. Eu tinha acabado de perder um marido, a minha pensão demorou muito para vir,
A gente estava nessa insegurança de legislação que não sabia o que ia ser. Duas crianças pequenas em casa. Duas crianças pequenas em casa, aquele monte de compromisso. Então, foi uma época que hoje eu falo assim, que dó das minhas meninas. Porque foi uma época com que 10 dias depois que o Lúcio faleceu, toca meu telefone. O que você está fazendo? Era um primo meu muito querido, um primo muito irmão, o Dair da Cedinvete. Falei, tô aqui no meu pai, Ju, chorando, perdi o Lúcio faz 10 dias. Tá o maior comentário aí que a Valente vai fechar porque a Dani não vai tocar o negócio. Eu tô indo te buscar e você vai descer no seu stand, você vai chorar com seu cliente. Então, com 10 dias do falecimento do Lúcio, lá estava eu no balcão, trabalhando, ligando para cliente, chamando, conversando, chorando junto, muitas vezes no balcão, porque a gente lá é uma família. E eu trabalhei demais. Eu tinha que deixar minhas meninas com a minha mãe, com o babá, muitas vezes até 10, 11 horas da noite, chegava na minha mãe, elas estavam dormindo, eu via as meninas cedo, depois eu via elas dormindo. E isso não durou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não, durou muito tempo. Mas a gente se cobra como mulher, como mãe, mas era o melhor que você podia fazer e fez naquele período, né? Não tinha muito também pra onde escapar, né? Eu falo que naquela época, ser forte era a minha única alternativa. Então, apagar fogo naquele momento foi uma única alternativa que eu tive. E eu acho que eu acertei, porque hoje eu consigo ter uma vida mais tranquila com elas e me dedicar 100% ao stand, que é a minha pretensão daqui pra frente. E aí, quando a gente olha, né, o negócio, você falou muito que você, no começo, investiu em publicidade para tentar trazer um público que não era o público ali que já tinha armas ou policiais, né, da área ali da segurança. Como é que é isso? Porque tem um monte de restrição também na propaganda, não tem? Tem. E a gente fazia isso de forma muito moderada, como a gente faz até hoje. Então, assim, a gente pode fazer nossas publicações institucionais via Instagram, a gente pode usar outdoor, até televisão, rádio. Mas, naquele momento, o nosso start foi os grupos de empresários. Foi o networking. Foi mais o boca a boca do que foi o networking, foi participar de eventos corporativos com patrocínios. Então, a gente tinha um evento, sorteava uma anuidade, fazia nossa divulgação, que isso a gente pode fazer até hoje. Tá. E aí, a gente vê também que o público feminino vem crescendo bastante, se comparado, porque era um mercado muito masculino, né? Machismo total, de só homem tinha armas no passado. Isso vem crescendo e a mulher está cada vez mais descobrindo o clube de tiro como um esporte, né? Porque ele ajuda muito também, já fui olhar lá, que ajuda no foco, no autocontrole, e muitos empresários e empresárias estão usando o tiro para tomar decisões melhores na empresa, né? Então, você vai vendo como tudo isso também ajuda. Como é que faz para deixar um clube de tiro acolhedor para uma mulher também? Um clube de tiro ele tem que ser acolhedor para a família. Embora menores não possam atirar, a gente aqui na Valente tem a cultura da família. A Valente ela já é acolhedora para as mulheres, porque mesmo enquanto eu tinha Lúcio como sócio, era um clube que tinha como proprietária uma mulher. Hoje eu sou uma das únicas do estado que é proprietária solo de clube de tiro, e o nosso clube tem como gerente uma mulher, na recepção uma mulher. Então é um clube que a gente tem todo um cuidado para receber essas mulheres que muitas vezes chegam inseguras, mas os homens também chegam. E muitas vezes as mulheres atiram muito melhores que os homens, porque a mulher, a gente é muito mais concentrada, a gente é muito mais disciplinada. Então, a gente prepara o clube com eventos para a família, você faz um torneio, você monta área kids, você faz um curso só para mulheres, você faz eventos só para as mulheres, você faz treinamentos específicos para as mulheres. E você sente que vem crescendo esse público feminino? Vem crescendo, e crescendo bastante nos últimos anos, crescendo muito. Antigamente, quando a gente abriu o clube, iam muito poucas mulheres, aí começaram a ir com os maridos, namorados. Hoje em dia, não raro, chegar a mulher sozinha, eu vim, eu quero saber como eu vou tirar o meu CR, e frequenta o clube, compra o armamento, então cresceu bastante.
Eu acho que um grande desafio do clube também, que eu fico pensando assim, é a segurança. Porque não só da estrutura, mas de todo esse arsenal de armas que você tem lá dentro, né? De não ser roubado, não ter uma invasão, né? Como é que é a segurança de um clube? A segurança de um clube, ela é importantíssima, eu falo que em todos os aspectos, desde a pista de tiro, onde você tem que ter seus instrutores muito capacitados, até para muitas vezes entender sinais de um cliente que às vezes chega num estado meio depressivo, a gente vai conhecendo as pessoas, até a segurança patrimonial. Então o clube de tiro, ele é 100% coberto por câmeras, a gente tem segurança 24 horas. E é obrigatório, inclusive, que essas imagens fiquem guardadas, né? Pelo que eu estava vendo ali, que foi um investimento alto também, uma obrigação que surgiu para vocês. Muito alto. As minhas imagens hoje, elas ficam guardadas por 30 dias, tá? Mas além das imagens, a gente tem equipe de segurança que trabalha, porque nós temos acervo dentro do clube. E é um grande desafio também. E é um grande desafio e é um custo muito oneroso para os clubes, porque hoje uma segurança privada, ela tem um valor de mercado elevado. E quando você fala do treinamento dos instrutores, né, para eles estarem atentos a qualquer movimentação ali? Porque o instrutor de tiros é o cara também que vai te ajudar a garantir a segurança do local também, querendo ou não. Ele tem várias funções ali que ele tem que estar esperto com o que está acontecendo, né? Não só com o aluno, ele tem que ter essa visão 360, né? Isso. Como é que é para recrutar e treinar esse profissional? Olha, instrutor de tiro é uma mão de obra que a gente não acha em qualquer esquina. Eu brinco sempre que a minha equipe de instrutores, sem desmerecer qualquer outra, é a melhor do mundo. Porque lá eu tenho instrutores com anos de experiência, eu tenho o Pedro Selle, que é tenente da Polícia Militar, eu tenho o Voile, que trabalha com vigilância, eu tenho o Davi, que é armeiro credenciado na Polícia Federal. Esse é o meu quadro fixo. Aí a gente tem guarda municipal, tem policial que ajuda, a gente tem contador, que é instrutor, e eu sou instrutora, então a gente, quando está na pista, a gente tem que estar num olhar atento a 360 graus, como você disse. Desde do auxílio numa pane, desde uma correção de postura, até entender quando aquele cliente chega, às vezes um pouco mais triste, um pouco mais alterado, aí você conversa, e sem perceber você fica um pouco mais do lado, a gente tem que ter esse tato. E para isso a gente passa sempre por reciclagem, que não são obrigatórias, mas a gente faz cursos de reciclagem sempre, até para trazer novidade, para que o clube não fique parado numa mesmice e para aprender a lidar com essas situações, melhorar o desempenho numa pista de tiro, porque uma pista de tiro é um ambiente muito sério e que precisa de muita segurança e disciplina. E já aconteceu algo muito inusitado que vocês tiveram que intervir? Graças a Deus, a gente nunca teve incidente de arma, a gente nunca teve que tirar arma de um cliente. A gente já teve, sim, que ter olhares diferenciados para algumas situações, mas é o controle do instrutor naquele momento para garantir a tranquilidade do treinamento de todos. Porque às vezes você está numa pista de tiro com 10, 20 baias lotadas. Então, você também tem que ter um número de instrutores e de profissionais que consiga controlar todo aquele ambiente. E quando a gente fala de acervo de armas, de munição, é praticamente tudo importado? Não. A gente tem uma grande fabricante que é nacional, que é a Taurus. A gente tem muito produto fabricado no Brasil. Então você não depende tanto dessa oscilação de dólar, de guerra, de tudo mais, que eu falei, além de tudo isso, ela ainda tem que ficar pensando em comprar coisa com dólar, com guerra. Não, mas isso influencia diretamente na aquisição dos insumos que essas empresas recebem, e a gente também trabalha com produtos, com armamento que são importados, embora as nossas revendas sejam no Brasil, a gente trabalha com a oscilação de tabela. Então tem mais isso também, né? Tem mais isso. Se você me fizer um orçamento de venda de armamento hoje e voltar daqui 30 dias, o preço não vai ser o mesmo, certamente, porque essas oscilações, elas acontecem.
E a gente viu falar bastante também que acabou sendo prejudicado o trabalho de vocês, a operação de vocês, pela troca de quem fiscalizava, que era o Exército, e agora passou a ser a Polícia Federal. O que mudou na prática? Na prática, mudou tudo, porque o comando do Exército já era acostumado com os clubes de tiro. A Polícia Federal, ela é muito legalista. Eu acredito, e eu digo isso sempre, que quando o sistema engrenar, talvez a gente tenha resultados muito melhores do que o do Exército. Porque falam que uma grande reclamação é a lentidão, que agora tudo demora, tudo tá difícil. Tudo tá difícil, o sistema ainda tem apresentado muitas falhas, muitos serviços que ainda não estão atualizados no novo sistema. Mas quando tudo isso estiver normalizado, eu acredito que a Polícia Federal, para trabalhar, vai ser muito melhor do que o Exército. Mas não existe nenhuma grande diferença técnica, então? Técnica não, porque os requisitos que você tinha para expedição de um CR ou aquisição de um armamento que você tinha que cumprir no Exército, você hoje cumpre na Polícia Federal. A diferença hoje é que lá o Exército trabalhou com isso a vida inteira. Tinha essa experiência, essa expertise. Tinha essa experiência e a Polícia Federal assumiu agora com um déficit muito grande de pessoal e assim, com um déficit de sistema também muito, muito grande. E por que houve essa troca? Por conta de decisão presidencial que alterou, foi uma decisão, na verdade, política, né? E essa troca ocorreu por decisão do nosso presidente. Tá, e aí pra quem tá em casa e falou, nossa, quero fazer isso, quero fazer treinamento de tiro, né? Só pra gente recapitular com as letras e com os nomes, então. Não posso mais ir lá como eu fui um dia num sábado e atirar, comprar 10 número de tiros e atirar. Não pode mais. Quais são as etapas, então, e quanto tempo demora aí cada etapa? As etapas, elas são as seguintes. A primeira etapa é a filiação num clube de tiro. No caso, procure o CAT. Por favor, é o clube de tiro CAT Valente. No caso, procure o CAT Valente. Filiou no clube de tiro. O que é filiar? É fazer uma matrícula? É fazer uma matrícula. Os clubes de tiro, a gente faz a filiação anual. Porque as declarações que a gente precisa expedir são anuais. Então, a filiação é anual. Você paga um valor para frequentar aquele ano e todo ano você renova. Tá, isso de filiação. Aí você filiou no clube de tiro, a gente vai te encaminhar para fazer o seu laudo psicológico. Como se fosse tirar uma carteira de motorista, eu tenho que ter um laudo. Isso, num psicólogo credenciado na Polícia Federal. A gente tem em Baté a Andréia, que é uma grande parceira nossa, mas aqui em São Carlos também tem outros psicólogos, isso é de livre escolha do cliente. Você procurar um psicólogo credenciado na Polícia Federal, fez o seu laudo psicológico, a gente vai agendar o seu teste de tiro. Para isso, você pode, nesse intervalo, fazer curso, fazer capacitação para se preparar para o teste de tiro. Fez o teste de tiro. O que é o teste de tiro? O teste de tiro é o teste de aptidão prática. Você vai eu não lá, tenho, eu não conheço nada, não sei lidar com arma, eu posso não saber? Não, você tem que saber, por isso que você vai fazer o teste de tiro. Ah, é tipo tirar carta no dia da baliza lá. É tipo tirar carta. Então, o dia que você foi lá no seu teste lúdico, você tinha um alvo e você fez os seus disparos. Nossa, eu tenho alvo até hoje em casa, ele me deu pra levar. Pra levar. Você vai fazer, só que você vai fazer isso acompanhado de um instrutor credenciado na Polícia Federal, que dependendo o tipo de laudo que você vai fazer, aí a gente tem as diferenças, você vai ter que dar um determinado número de disparos, fazer um determinado número de acertos para ser aprovado. Com a aprovação, filiação, aprovação no psicológico, no teste de tiro, a gente está apto a iniciar o seu processo de CR, que hoje é protocolado na Polícia Federal. Só uma pausa, porque as pessoas devem estar pensando assim, mas para fazer o teste de tiro, assim como eu frequento a autoescola para aprender a dirigir, eu vou frequentar o clube para aprender a tirar. Se eu não souber. Você pode. Esses cursos preparatórios para CR hoje eles são legais e são permitidos, porque muitas vezes a pessoa nunca teve contato com uma arma de fogo. Você entregar uma arma de fogo na mão de uma pessoa sem preparação é arriscado, inconsequente. Então a pessoa pode se preparar, aí ela passa por faz o teste de tiro, aí foi aprovado. Isso foi aprovado, a gente ingressa com o protocolo do processo de CR hoje na Polícia Federal. Que está demorando?
Olha, cerca de 120 dias, mais ou menos, tá? Já... Agora eu acredito que vai... Aí durante esses 120 dias eu posso continuar treinando ou não posso? Eu tenho que esperar sair o CR? Tem que esperar sair o CR. Tá. E aí saiu o CR? Saiu o CR, você pode frequentar o clube de tiro, você pode adquirir o seu armamento se você tiver mais de 25 anos, porque para ter o CR você precisa ter 18. Para adquirir o seu primeiro armamento você tem que ter 25. Mas se você não adquirir o seu armamento, o CAT Valente tem lá um acervo de armas à disposição, já incluso no valor da anuidade, que é a afiliação, para que você use consumindo a munição do clube. E até aí eu tenho o CR. O que acontece para eu virar CAC? Quando você tem CAC. o CR, não, quando você tem o CR, você já é um CAC. Ah, já sou um CAC daí. Você é, o CR, ele nada mais é do que o certificado de registro do CAC. E aí, sendo CAC, é o que você falou, eu posso ir lá no clube e atirar, ou eu posso ter minha arma e usar minha própria arma para atirar? Para atirar, você pode usar as armas do clube ou adquirir a sua arma. E o CAC, que é quem tem o CR, ele tem as obrigações legais para cumprir. Eu vou falar só uma, mais um CAC nível 1, que é o estágio inicial, digamos assim. Ele tem que frequentar o clube de tiro pelo menos 8 vezes no ano, para cumprir assim com as habitualidades, porque quando ele tiver que renovar qualquer documentação ou fazer uma autorização para comprar um armamento, ele vai precisar que o clube emita esse documento para que ele consiga evoluir nos treinamentos, ou adquirir um armamento, ou renovar uma documentação. E quando a gente fala em treinamentos com arma, né, quando eu estive lá, já faz bastante tempo, eu lembro que tinha desde armas grandes, eu não vou saber o nome de nada, né? E eu tinha o revólver, que ele me deu, os normais ali, e tinha um pequenininho do 007, que foi o que eu mais gostei de atirar, assim. O treinamento acontece com vários tipos de arma ou não? O Lúcio fez uma brincadeira comigo ali, como é que é? Não, o treinamento ele pode acontecer com qualquer tipo de armamento, e o clube ele tem desde o revólver. Essa arma do 007, ela é uma arma que quando a gente comprou, foi a primeira arma importada ali, que a gente comprou no clube, foi tão difícil comprar ela, é uma Walther, é uma arma calibre 22, pequenininha, uma Walther. E quando aquela arma chegou lá, eu falei para o Lúcio assim, essa arma não é de ninguém, ela é minha. Você tá louca, custou muito cara, tem que estar aqui. Eu falei assim, tudo bem, mas ela é minha. Hoje a gente tem outras, mas essa arma, ela pertence ao meu acervo, porque a dificuldade para comprar aquela arma de quando você atirou foi muito grande. Então hoje a gente tem desde pistola de vários modelos, rifles de vários modelos, revólveres de vários modelos, vários calibres, até os fuzis. A gente tem um acervo bem grande lá no clube para que o cliente possa, muitas vezes, até decidir o armamento que ele vai adquirir. E aí ele pode escolher um mês treinar com um, outro mês treinar com outro, ou a partir do momento que ele escolhe um treinamento é aquela arma? Não, a partir do momento que o CR dele saiu, ele pode chegar para mim e falar assim, eu quero atirar hoje pistola, revólver e rifle. Ele pode no mesmo dia usar todas as armas do clube. Que legal. Ô Dani, chegou o momento do nosso programa que eu vou te passar um desafio, que é escolher 3 peças dessa de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, as 3 palavras que mais fizeram sentido na tua história de sucesso até aqui. Eu vou passar recado de patrocinador e aí eu volto para ver quais as 3 peças você escolheu. Pode bagunçar, pode tirar da ordem, pode fazer bagunça aí, fica à vontade que eu já volto para saber as peças que você escolheu. Negócios consistentes não acontecem por acaso. Eles são construídos com método, relacionamento e decisões estratégicas. No BNI, a maior organização de business e networking do mundo, empresários de diversas áreas se reúnem semanalmente dentro de um modelo estruturado, baseado em confiança, disciplina e troca de valor. Mais do que o networking, é um sistema que transforma conexões em oportunidades reais de negócio. E aí o crescimento é sustentável. Para mais informações, acesse www.bnibrasil.com.br. E se a sua marca quer crescer com estratégia, constância e resultado, você precisa muito mais que artes bonitas. Precisa de posicionamento, planejamento e direção.
É exatamente isso que a agência de marketing Parla Dona faz em São Carlos e região há mais de 10 anos. A Parla entende que cada marca tem a sua história, seu público e seus objetivos próprios. Então ela desenvolve estratégias personalizadas que vão do marketing digital, à gestão de mídias sociais, tráfego pago, desenvolvimento de sites, campanha offline e planejamento completo de comunicação. Então acesse o QR Code aqui e entre em contato com a Parla Dona. Ir até a loja de fábrica da Latina é uma ótima maneira de você conhecer todos os produtos com tranquilidade. Lá dá para ver de perto os acabamentos, comparar os modelos, entender quais aqueles que realmente vão atender às necessidades da sua casa. É aquele tipo de visita que te ajuda na decisão quando a ideia é escolher algo que vai fazer parte da sua rotina. A loja fica localizada em São Carlos, na Avenida Getúlio Vargas, 2700. Agora, se você é daqueles que prefere comprar sem sair de casa, você também pode contar com a loja virtual da Latina, no www.latina.com.br. Agora, se você prefere usar o WhatsApp, tem também o WhatsApp da Latina, 16 997 50 15 80. Latina, seu momento, nossa Eletra. Conseguiu escolher suas peças? Eu tive que escolher 3. Eu queria escolher 5. Por isso que é um desafio. Mas eu escolhi 3. Credibilidade, família e fé. Por que credibilidade? Credibilidade porque eu digo sempre que esse é um dos legados da Valente. Esse foi um dos legados, inclusive, que o Lúcio me deixou. Onde a gente fala que é do Clube de Tiro Cate Valente, a gente é visto com credibilidade, como uma empresa séria, uma empresa que respeita o cliente, uma empresa que honra com seus compromissos financeiros, uma empresa que honra com os seus deveres trabalhistas com seus parceiros. E é por isso que eu digo e cito o exemplo da TV Onix. Por conta da nossa credibilidade é que a gente tem as portas abertas em muitos lugares, porque a gente sempre tentou trabalhar muito sério. E isso é construído no dia a dia, né, Dani? Com as atitudes diárias ali. Não tem como comprar credibilidade. Eu falo muito isso. Quase tudo que está aqui a gente consegue comprar, um treinamento que você aprenda. Agora, a credibilidade você não consegue comprar. A credibilidade você não compra. A credibilidade você conquista, e você conquista no dia a dia com uma postura que vem da sua criação também, né? Eu falo assim, com a postura que você adota nos seus negócios. O saber falar não muitas vezes, o saber falar não muitas vezes. Muito bem. A próxima peça? A próxima peça eu escolhi família. Porque a Valente, ela é uma empresa familiar. Ela começou comigo e com o Lúcio, então a gente sempre na gestão. Com o falecimento do Lúcio, ela continuou sendo familiar mesmo que só minha. Hoje eu tenho o Léo, que veio para somar, mas o Léo é médico, é de uma outra área, mas me ajuda. Então é um ambiente que, se eu preciso pegar as minhas filhas para conseguir trabalhar 2 horas, eu consigo deixar ela dentro do meu clube. E a nossa relação dentro da Valente, eu digo, entre proprietária e parceiros de trabalho, meus colaboradores, é uma relação de família, porque lá a minha funcionária mais nova, ela começou a trabalhar com a gente em 2019. Então, essa relação, eu falo que é a família de sangue e a família de afeto. E a gente consegue manter isso para ter harmonia. Muito bem. E a terceira peça? A terceira é a fé, que para mim é a primeira antes de qualquer coisa. Porque eu, todos os dias, quando eu acordo, eu peço a Deus, entre os nossos pedidos pessoais e os nossos agradecimentos que a gente tem. Eu sou uma pessoa que, por todas as dificuldades, eu ainda tenho muitos motivos para agradecer. Eu pude recomeçar a minha vida amorosa, eu consigo criar minhas filhas, eu estou expandindo o meu stand, um investimento de quase R$500 mil, e a Valente está dobrando de tamanho. Para comemorar os 10 anos. Para comemorar os 10 anos. Então, todos os dias eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar viva, de poder recomeçar todo dia. Mas eu também peço, como todo bom brasileiro, a gente pede. Então, é a fé que me move. Logo de manhã e antes de deitar eu faço minhas orações, e quando eu chego no stand e sento na minha mesa, eu pego meu livrinho de orações, eu rezo, porque sem fé, sem Deus na minha vida, eu acho que eu não estaria em pé. Você sempre foi assim?
Eu sempre fui assim, mas hoje eu sou muito mais. Foi a fé, foi a minha crença, foi o acreditar. Eu sou espírita, então assim, quando o Lúcio faleceu, a gente sempre frequentou o centro, mas eu vi que assim a vida continua do outro lado e continua aqui para mim, e foi sempre essa fé de que eu tenho que continuar, e que se eu tô aqui com esse tanto de coisa que aconteceu, é porque Deus sabe o que faz. Então a fé, ela me move. Todos os dias eu peço para Deus assim, que eu consiga atender bem o meu cliente, que eu consiga daqui tirar o sustento da minha família e de todos os meus colaboradores de forma ética, de forma leve, porque a gente tem que trabalhar de forma leve. Nem sempre mas é o que eu peço, que de lá eu tire meu sustento das famílias que estão lá, direto ou indiretamente, trabalhando comigo, e difundindo o esporte do tiro, que é apaixonante, foi o que eu escolhi para minha vida. Então, em termos de trabalho, porque a FEAI a gente fala da saúde das meninas, a gente pede tudo. Pede pelo casamento, pede pelo marido, agradece pelo recomeço, mas aqui falando de trabalho, a minha fé e os meus pedidos diários são principalmente para atender bem o cliente, para que ele sempre volte, me garantindo o sustento da minha família e de todos que dependem daquele negócio. Porque é um negócio que direta e indiretamente gera muitos empregos, a gente paga muito imposto, nosso imposto é muito alto. Então, assim, que a gente consiga, que eu consiga com aquilo lá. Isso é uma inspiração, Dani. Eu falo que eu gosto de estar aqui para aprender, né? Hoje foi uma aula de tudo. Mas falando então na fé, no crescimento e tudo mais, você soltou aí que o clube vai crescer, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa ampliação, o que vem de novidade? O clube vai crescer. Quando a gente começou o clube, a gente começou com 10 baias, bem pequenininho, a gente aumentou, fez mais uma pista, fizemos uma loja maior, um ambiente melhor para os filiados com área social. Agora eu estou reformando uma das nossas pistas, ampliando. Ela era uma pista aberta, eu estou cobrindo essa pista. Estou construindo uma nova pista de tiro, que vai ter de área livre para tiro 55 metros, uma nova sala de aula, novos banheiros. O clube está dobrando de tamanho. A gente vai ter, ao todo, mais de 20 baias de tiro disponíveis para os diversos segmentos. Essa pista longa é uma novidade muito legal para quem gosta de atirar de arma longa. E eu vou ter no mesmo clube pista aberta, pista fechada, pista mais curta. Então, assim, tudo automatizado, tudo muito moderno para trazer sempre o melhor para os nossos clientes. E quando a gente pega a dificuldade dos clubes dos últimos anos, aí como eu falei na abertura aqui, né, da queda de faturamento, da lei mais rigorosa e tudo mais, então você vê o mercado com otimismo, assim, vamos crescer, né, para estar investindo tudo isso. Eu vejo o mercado com otimismo, sim. Eu falo que a gente que não fechou as portas até agora, porque muitos fecharam durante essa crise. A gente vai se manter, se trabalhar direitinho como a gente trabalha. E quando eu falei da fé, eu agradeço, inclusive, por poder estar fazendo essa ampliação depois de um momento tão difícil. Parece que faz muito tempo, mas 2023 foi há 3 anos. É muito recente. E a gente conseguir fazer essa ampliação. Nosso tempo está acabando, mas eu queria, para uma última pergunta, que eu sei que a fé te segurou muito, principalmente nessa dificuldade toda, né, nesse ano que foi talvez o mais desafiador, com certeza, da sua vida. Mas, além disso, tem mais alguma coisa que te traz equilíbrio? Tipo, uma atividade física ou cozinhar? Onde que você se equilibra para encarar tudo isso dessa maneira tão forte? Eu faço tratamento psicológico. Terapia. Massagem toda semana. Muito bem. Academia. Treino, tiro. Então, é isso que me mantém. E, assim, além da atividade física, a minha família. É o que eu digo, o apego que eu tenho na minha família. Hoje, no novo marido, no Léo e nas meninas, nos meus pais, minhas irmãs. Não, mas eu fico pensando muito você com você mesma, né? Mas, então, a atividade física te ajuda, esse momento da massagem, a terapia, tudo isso te ajuda a ser tão forte. Eu tiro tempo para isso. Eu aprendi... E esse tempo eu aprendi a tirar para mim de meses para cá, tá ali, para me manter em pé. A terapia, ela foi necessária já desde os 3 anos, o exercício físico também.
mas a fazer essas pausas para tomar um café numa padaria, para conseguir fazer uma massagem. Eu aprendi que isso me sustenta. Para ter o seu momento. Queria te agradecer pela conversa, por vir assim tão aberta e trazer tanto conhecimento pra gente que não conhecia esse mercado. O pessoal que tá em casa vai saber mais agora sobre um clube de tiro. E quando souber mais, que visite Kátia Valente. Estamos no Instagram, @Kátia_Valente. Vai fazer uma visita, vai conhecer o clube, que o esporte do tiro é apaixonante. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.